Bom dia, bom dia, filhos do Deus Altíssimo. Quero saudar todos os meus irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém? Nesta manhã tão maravilhosa, eu quero trazer uma rápida reflexão à luz da Bíblia. Vou ler um versículo do capítulo 4 de Tiago. E o tema que eu gostaria de botar nesta mensagem é fazer o bem. Então a reflexão à luz da Bíblia é esse o tema, fazer o bem. Segundo as Sagradas Escrituras, no capítulo 4, o versículo de número 17, a Bíblia vai dizer que aquele, pois que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. O que é isso, pregador? Então, pecado não é só aqueles que cometem delito, não. Se você sabe fazer o bem e não faz, você comete um pecado. Escute, eu quero comentar. Quem é seguidor de Jesus? Quem é seguidor de Jesus deve ser um fazedor do bem. Eita glória forte! Jesus nos resgatou para sermos novas criaturas, para sermos pessoas de paz. Que a Bíblia vai fazer a comparação que somos o sal e a luz deste mundo que está em trevas. Mas fazer o bem requer muita força de vontade, requer ter amor no coração, requer, aleluia, em primeiro lugar, é ter amor, porque quem ama, ajuda, né? Por vezes em quando, nós ficamos cansados, mas Deus pode nos restaurar e nos dar força e nos ajudar. Se você é um seguidor de Jesus Cristo, você deve fazer o bem, porque o próprio Cristo nos ensinou isso. E a própria palavra de Deus está dizendo que aquele, pois que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tire aí as suas conclusões, né? Você sabe fazer o bem, mas você não faz. Então, às vezes, estamos cometendo um pecado por não fazer o bem para uma pessoa. Pois a própria Bíblia vai dizer no livro de Romanos, o apóstolo Paulo vai nos dizer: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque tu fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Escute, às vezes pensamos que pecado é só matar, roubar, mentir, falar mal da vida alheia, né? E vice-versa. Mas pecado também é não fazer o bem. Se você pode fazer o bem, está no teu alcance. Se você pode, mas você não faz, você comete um tipo de pecado. Então escute. Às vezes pensamos que pecado é só isso, como está escrito lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 19 ao 21. Lá fala de 16 tipos de pecado. Paulo vai classificar 16 tipos de pecado que o homem leva, os quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, iras, discórdias, facções, bebedices e glutonaria, e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já vos preveni, que os que tais coisas praticam
não herdarão o reino de Deus. Então, as pessoas que praticam este tipo de delito, Paulo vai prevenir e vai dizer que quem pratica esse tipo de coisas não herdarão o reino de Deus. Então, muito cuidado para você, aleluia, não perder, aleluia, a sua entrada no reino de Deus. Escute, Paulo vai dizer para mim, vai dizer para você no livro de Gálatas, no capítulo de número 6, o versículo 9, ele vai dizer: e não nos cansemos de fazer o bem. Eita glória! Pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. No tempo devido, aleluia, você vai colher o bem que você fez. No tempo devido, você vai colher o bem que você fez. Se você fez o bem, você vai colher o bem. Nos conta uma certa história de uma mulher que o seu filho tinha saído de casa e não deu notícia. Ela procurou por todos os lugares da cidade, não encontraram o seu filho foi embora. E esta mulher todo dia procurava pelo seu filho. E a história vai dizer que agora, um belo dia, aparece uma pessoa batendo na porta da casa dela. Bateu na porta da casa dela e pediu: moça, me dá 2 pães para me comer. Aquela mulher olhou para aquele homem, foi lá dentro, pegou 2 pães e trouxe e deu para ele. Ele saiu e agradeceu e disse assim: obrigado, o bem que você faz um dia voltará para você. Aleluia! E foi embora. E isso se repetiu por vários dias no mês, dentro daquele mês. Todo santo dia aquele homem vinha. E toda vez que ela dava o pão para ele, ele dizia: obrigado. O bem que você faz um dia voltará para você. E foi-se embora. O inimigo nunca está satisfeito quando você faz o bem por alguém. E ele não quer que você faça o bem. E começou agora umas perguntas na cabeça daquela mulher. Mas esse homem... E aquela pergunta disse assim: tá vendo? Ele tá... todo dia ele tira onda com a sua cara. O inimigo dizendo na mente dela, e a mente dela setas, e o inimigo dizendo, falava: põe um pouquinho de... quando ele vier amanhã, põe um venenozinho, um chumbinho no pão e dá para ele comer. Ninguém saberá de que ele morreu. Porque ele tá todo dia zomba de ti, tá vendo? Aí, do outro lado, ela ouviu uma voz suave que dizia: o bem que você faz voltará para você. Moral da história: aquele mendigo passou, bateu já no finalzinho do mês. Bateu na porta dela. Ela abriu, ela deu pão para ele, passou manteiga, deu pão para ele. Ele foi embora e disse: obrigado. O bem que você faz um dia voltará para você. Eita glória! E passaram-se alguns dias.
Uma semana e aquele mendigo não voltou mais. Não voltou. E aquela mulher, todo dia dizia, hoje ele não veio. Será o que aconteceu? Aí hoje ele não veio. E passou uma semana. Quando de repente ela ouve bater na porta. Tu, tu, tu. Que ela vai abrir. Para sua surpresa, o seu filho que estava mais de anos, fora de casa, bate na porta da casa dela. Aquela mulher abraça o seu filho chorando. Aí ela vai e pergunta para ele, meu filho, por onde que você andava? Meu filho, você estava onde, meu filho? Mãe, eu andei, rodei no mundo e eu vim parar, eu estava aqui pertinho de casa, mas eu estava tão fraco, debilitado, doente. E eu estava aqui morando na casa de um cidadão. Ele moribundo, não tem muita coisa não. O mais humilde, uma pessoa muito humilde. Muitos o tratam como mendigo, mas ele não é mendigo. Porque vê ele mal vestido. Mas um homem de coração muito bom. Mãe, todo dia ele trazia 2 pães de manhã. Sem contar o almoço que ele conseguia, o almoço, a janta. E este homem cuidou de mim. E todo dia ele trazia 2 pães de manhã cedo. Ele comia um e me dava o outro. Moral da história, querido, a mulher lembrou dos 2 pães que ela dava para aquele homem. Você imaginou se ela tivesse ouvido a voz do inimigo e não tivesse ajudado aquela pessoa e tivesse botado até veneno no pão? Talvez ela ia matar o seu filho com aquele veneno, mas ela não deu ouvido à voz do inimigo, não deu ouvido à voz do inimigo. Aleluia, glória ao Senhor Jesus, faça como a palavra de Deus diz, aleluia. A palavra de Deus diz, aleluia, lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias tu acharás. Eita glória! Por isso que Tiago vai dizer para mim, vai dizer para você, por isso que a palavra de Deus vai dizer para mim, vai dizer para você, capítulo 4, versículo 17, não sou eu que digo, mas é a palavra de Deus que diz, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aleluia! Se você sabe fazer o bem, meu querido, aleluia, faça. Glória ao Senhor Jesus. Que esta mensagem possa ter alcançado o seu coração na luz deste dia. É um pouquinho mais longa, mas é muito bom você ouvir a palavra de Deus. Quem toma posse da palavra de Deus diz amém, e quem diz amém recebe a bênção de Deus também. Aleluia, glória ao Senhor Jesus.